E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo, do site tudosuper.com.br. Eu estou achando graça porque eu prometi trazer para vocês esse assunto e agora deu uma folguinha aqui e resolvi trazer. Desarmamentistas arrependidos vão às compras nos Estados Unidos. E os desarmamentistas brasileiros? O que eles vão fazer? Na verdade, isso é engraçado por um lado e triste por outro lado, porque nós armamentistas e os desarmamentistas estamos no mesmo barco, porque nós vivemos em um país socialista. Se você não sabe, o Brasil é socialista. Ele está tentando escapar dessas amarras, mas ainda há uma luta longa pela frente. A questão aqui é o seguinte, meu povo, ó. Vamos supor, vocês lembram de um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, de um nobre partido chamado PSDB? Você lembra desse cara? Que tem gente que fala que ele é um grande estadista, tem gente que fala que ele foi um grande presidente. Sei, sei. É complicado. As pessoas têm que entender a realidade brasileira. Em maio de 1999, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, ele veio com esse papo de desarmar a população. De acordo com ele, um ato para a paz. Bom, a história conta o que aconteceu. Por mais que vocês não gostem da realidade, fatos são fatos. A questão é, depois do regime militar, o Brasil veio e as pessoas começaram o quê? Perder a segurança. Tanto que antigamente você ia numa loja, adquiria seu armamento numa boa, não tinha problema nenhum. Aí veio Fernando Henrique Cardoso, PSDB, né? Lembrando que PSDB é de esquerda, né? Tem que lembrar isso vocês. Que tem gente que insiste que não é, mas é sim. Tanto aí, desarmamentista. E veio e desarmou a população. E de lá para cá, o que aconteceu? Criminalidade veio aumentando. Então, tá aí, meu povo. É a situação do Brasil. E em março de 2020, mais ou menos, lógico que foi antes, mas em março de 2020 já começavam as manchetes de mundo afora, falando sobre o tal do vírus estrela, que o vírus estrela era muito perigoso e que você tinha que se isolar e tal, e etc. Pois bem, governantes despreparados que seguiram a histeria forçaram a população a seguir o isolamento, a quarentena. E o que aconteceu com a economia? As pessoas ainda não estão entendendo a gravidade do que elas vão enfrentar. Mas não vai ser fácil, não vai ser brincadeira. E é o seguinte, como nos Estados Unidos o pessoal é mais inteligente porque eles já passaram por determinadas experiências, por exemplo, eles já experienciaram a crise de 1929. Então, eles sabem, porque os antepassados deles contaram para eles como foi viver a crise de 1929. Então, aconteceu um fato engraçado. Os desarmamentistas correram, fizeram fila nas lojas de armas. Ou seja, onde está aquelas teorias bonitinhas de vida de casinha, de brincar de novelinha? Pois é. Na hora que somente houve uma ameaça de caos social, somente uma ameaça, e eles já correram para se armar. Ou seja, todo esse converseiro fiado não sobrevive à realidade, não sobrevive à prática. O ser humano tem o direito natural de se defender, o direito natural de se armar. E aí agora vem a parte triste da história, que cabe vocês pensarem. E o brasileiro? Como é que ele vai fazer? Lembrando que Estados Unidos é uma coisa, e Brasil? Brasil já vivia em situações caóticas antes disso tudo. E agora? E agora?
eu vou aconselhar vocês o seguinte: todo armamentista e desarmamentista se deem as mãos e lutem pelo direito de se armarem, pelo direito de portar armas e ter arma em sua residência. Porque perante um caos social, perante, por exemplo, numa das matérias anteriores eu coloquei vídeos da greve da PM do Espírito Santo. Diante de uma situação como essa, como é que você se defenderia? Por exemplo, diante da crise financeira que já está aí, está se agigantando. Como é que você vai se defender? Então, isso tudo é complicado. É aí que eu tenho que chamar a atenção de vocês sobre a gravidade do que está acontecendo. Então, os desarmamentistas, agora que vocês estão, vou falar em português claro, vocês estão vendo que a água vai pegar na bunda? E aí agora vocês começaram a se preocupar. Nos Estados Unidos foi engraçado ver esse pessoal correndo para as lojas, porque foi o pessoal que inclusive era contra Trump, contra tudo, e agora está lá querendo se armar. Muitos, claro, não conseguiram, né? Porque também não é assim. Agora, armamentistas e desarmamentistas vão ter que se dar as mãos e se humilharem e lutar para ter seu direito de defesa, para ter o direito de se armar. E lembrando que nós estamos em um país socialista, então haverá muita dificuldade, haverá muita gente com discurso imbecil ainda, dizendo que armas matam, não sei o quê. Quem puxa o gatilho são homens. Então parem com essa estupidez, que se uma pessoa quiser te matar, ela te mata, estando armado ou não. Não existe isso, não. Você tem que ter, no mínimo, a chance de se defender. É o que é moral a ser feito, é isso. Então estamos aí mergulhando agora numa situação complicada. O povo só vai entender mais ou menos o que está acontecendo daqui uns 3 meses. As pessoas mais distraídas, é claro. Vocês que estão aqui, não. Vocês já estão se preparando. E isso é muito bom. E eu estou preocupado com isso tudo, sabe? Porque a gente vê pessoas ainda iludidas, pessoas que não entenderam o que está acontecendo. Então, é o momento de aconselhar as pessoas, inclusive os desarmamentistas, na hora que eles começarem com desespero, e eles são os primeiros a desesperar, inclusive são os primeiros a ter medo de morrer, são os primeiros a começar a gritaria. É assim, pessoal, é igual o tal do vírus aí. Você pode observar as pessoas que mais ficaram atemorizadas, são pessoas automaticamente mais afastadas do eterno, né? Não tem uma certa convivência. Então é muito difícil. Nós estamos numa fase da humanidade, alguns acreditam que está se aproximando o tempo de algumas coisas acontecerem, mas eu acredito que a humanidade, o ser humano, ele tem que aproveitar esse momento para se melhorar, para construir um mundo melhor, especialmente se arrepender dos seus maus caminhos, não como as crenças vagabundas falam. Porque essas crenças vagabundas dizem que você bater o joelho no chão, você simplesmente se arrepender, pedir perdão a Deus, está tudo certo. Não. Existe uma coisa chamada redenção. A redenção é outro papo. Então, se você se arrepender dos seus maus caminhos, você tem que percorrer o caminho contrário. Você tem que corrigir os seus atos. Então, isso é muito importante. E aí, preste atenção a quem você está ouvindo. Quando você vê esse pessoal oferecendo muita facilidade, falando o que é música para seus ouvidos, não escute. Foi assim que os desarmamentistas se tornaram desarmamentistas, os socialistas se transformaram em socialistas. Porque eles não compreenderam que aquela música, o canto da sereia que estava sendo dito para eles, era na verdade a ruína. É aquela história, né? Cuidado com puxa-saco. Puxa-saco é veneno puro, conduz à ruína. Eu particularmente detesto esse tipo de gente. Pô,
Tá aqui, eu estou aqui testando a nova forma de gravação para ver se grava mais, se consigo entregar mais vídeo para vocês, porque a necessidade de informar do que está acontecendo. Então, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão te abençoe.